Em alusão ao 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, o Arquivo Judiciário colocou em exposição documentos históricos que relatam a convivência dos povos originários na sociedade sergipana. Os alunos do segundo ano do ensino médio do Centro de Excelência Gonçalo Hollenberg Leite fizeram a primeira visita ao Arquivo do Judiciário. No local, eles foram apresentados a processos e documentos que datam do início do século XIX, que estão sob a guarda do Arquivo Judiciário. O nosso objetivo foi comemorar o Dia dos Povos Indígenas, que foi dia 19, mas assim, a gente fez uma exposição para ficar até o final do mês. Agora, o objetivo principal é justamente fazer essa ponte entre a educação, a escola e o Poder Judiciário. Muitas vezes eles estudam na teoria e não vê na prática um documento relacionado e o próprio estrutura física do Arquivo Judiciário, né? Aqui a gente guarda toda a memória de Sergipe e muita coisa do Brasil, né? Então, é justamente fazer essa ponte entre o ensino e o Poder Judiciário. Em cada documento, uma história, no qual os povos indígenas figuraram como parte de um processo. Esses documentos eles são muito importantes porque eles trazem a realidade de que os índios viveram aqui e tiveram uma vida social e naquele período, assim, eles passavam por todas essas querelas que a sociedade passa hoje em dia, só que eles assim não tinham aquela visão eles não tinham aquela visão de que eles pudessem ter os direitos acolhidos no momento, né? O historiador Anderson René explicou para os estudantes o que narra cada documento. Esse documento aqui específico, ele fala da missão Japaratuba, que assim era um local onde tinha uma convivência de indígenas, só que uma parte processual foi questionar esse direito de convivência deles ali naquele local. E aí teve essa querela judicial que durou um certo período, mas depois teve uma resolução mais pacífica. O estudante Luiz Augusto disse que ampliou seus conhecimentos sobre a cultura dos povos indígenas em Sergipe. Eu achei incrível porque assim a gente pôde conhecer um pouco da cultura indígena aqui no nosso estado. E também foi bom porque comemorar o Dia do Indígena é uma quebra de preconceitos, né? Embora a nossa sociedade ainda seja muito preconceituosa com os indígenas, tem eles ainda como selvagens, o Dia do Indígena é importante para isso, para quebrar esse preconceito, esse estigma de que o indígena é atrasado. Também destacou o documento histórico que mais chamou sua atenção. O documento assim o indígena que foi morto pelo padre, porque a imposição muito da religião e do seu modo de vida para aqueles povos. Eu achei isso interessante, assim, porque nunca se deve fazer isso. Você impor a sua religião, impor sua cultura a determinada pessoa, a determinado grupo. Os estudantes estavam acompanhados pela professora da disciplina História. Ela avaliou como é importante a vivência prática do que é ensinado em sala de aula. É a oportunidade deles saírem um pouco da sala de aula e vivenciar na prática, conhecer documentos, né, ter mais exemplos sobre a importância dos indígenas na história do Brasil. A gente não conhecia as penalidades, né, que existiam caso os indígenas cometessem um crime. Aí já foi mais uma informação para eles, já que a gente estuda tradições culturais, e foi enriquecedor. Além da exposição, os estudantes acompanharam o processo de restauração e conservação de documentos históricos, que é realizado no Arquivo Judiciário. A Lei Maria da Penha, em seu artigo 35, dispõe acerca dos instrumentos para atendimento da mulher vítima de violência e também do agressor. O homem, autor de violência contra a mulher, é visto pela legislação como alguém que precisa também de reabilitação. E os grupos reflexivos constituem esse mecanismo para que o agressor reflita e reconheça a violência de gênero cometida. A juíza coordenadora da mulher explica como acontecem esses grupos reflexivos e as parcerias que o TJSE tem feito com várias instituições. O que são esses grupos reflexivos? São grupos para tratamento de homens agressores. Como se dá? O juiz, responsável pelo processo, quando dá medida protetiva, já encaminha esse homem para o grupo reflexivo ou, ao final, quando dá sentença, encaminha esse homem para os grupos reflexivos. E nós temos tido um apoio assim, enorme de todos os colegas dos interiores que estão recebendo essa ideia dos grupos reflexivos
com muito amor, com muita paixão, estão realmente se envolvendo nesse projeto. Então, eu realmente acredito que nós vamos conseguir salvar famílias com esses grupos reflexivos. A mulher, por muitos anos, teve uma educação diferenciada da educação dada ao homem. A mulher era educada para servir, o homem era educado para assumir a posição de provedor. A psicóloga da Coordenadoria da Mulher relata que é necessário repensar a forma de educar nossas crianças para que tenhamos uma cultura de paz. Nós, mulheres, somos responsáveis, infelizmente ou felizmente, nós somos ainda as grandes responsáveis por educar, na maioria do tempo, nossas crianças. Até porque a sociedade ainda é uma sociedade extremamente patriarcal, machista. Nós precisamos repensar a forma que nós estamos educando, orientando os nossos filhos. Quando a gente começar a dizer para eles, né, que a masculinidade é de uma outra forma, a gente vai começar a proporcionar adultos mais saudáveis, né? Porque esse homem que agride, por vezes ele agride porque ele não aprendeu outra forma de se comunicar, de externar suas frustrações, suas questões, seus silêncios, né? Às vezes refletem muita coisa. Então, assim, a gente tem que mostrar para esse homem que ele pode chorar, que ele pode falar sobre sentimento, né? Que não é nada demais ele dizer que não está bem, que não está triste, que não consegue. Então, a gente tem que mudar essa chavinha, né, para a gente criar novos sujeitos para esse mundo, né? Talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas a gente consegue mudar dentro da nossa casa e, consequentemente, o mundo. Os grupos reflexivos têm como objetivo buscar novas formas de agir com o mundo, as mulheres, outros homens e consigo mesmo. Um espaço de troca, de acolhimento e, principalmente, reflexão. No TJSE, esse projeto começou em 2011 e tem dado resultados muito positivos. A partir da lei, né, Maria da Penha, onde nos artigos 35 e 45 fala sobre os grupos reflexivos, sobre os centros de reeducação para homens autores de violência. A partir disso, em 2011, mais ou menos, o tribunal começou, né, a se mobilizar no sentido de demandar, né, um serviço para atender esses homens. Ainda não tinha nem mesmo a coordenadoria estava iniciando, né, e à época a juíza coordenadora, que era a doutora Adelaide, ela iniciou, né, fazendo algumas reuniões com os CREAS, com a VEMPA, né, a vara de execuções e medidas alternativas, penas alternativas, justamente para buscar quem faria esse serviço. Num primeiro momento, os CREAS atendiam de uma forma ainda muito inicial esse homem, faziam um atendimento apenas. E, posteriormente, os CREAS entenderam, né, que não era papel daquele equipamento, da assistência, e pararam o serviço. E aí surge a coordenadoria agora como espaço físico, com a equipe montada, exclusiva, e a gente começa também em 2012, mais ou menos, né, a mobilizar o serviço público. E aí a gente começa a mandar ofício, fazer reuniões com assistência, com saúde, né, com vários órgãos do executivo, no sentido de entender onde esses grupos reflexivos estariam alocados, né, para eles acontecerem de forma mais realmente consistente, de forma realmente mais ampliada. E aí a gente teve muita dificuldade, era uma época ainda que se tinha muita resistência, não se entendia a importância dos grupos reflexivos, né? Então muitos profissionais ainda realmente não abraçavam a ideia. E em seguida, em 2014, a gente provoca diversas faculdades e universidades no sentido de ver se alguma abraçaria esse projeto, que era novo, que era desafiador e que era inovador, muito embora já estivesse na lei. E aí a faculdade Estácio, né, na época FASE, através de um professor, João Paulo, de psicologia, abraçou o projeto. E aí, realmente, o projeto foi feito de uma forma muito estruturada, muito cuidadosa e muito responsável. E os grupos reflexivos para homens autores de violência inicia-se aqui em Aracaju. O psicólogo, coordenador dos grupos reflexivos da Faculdade Estácio, explica que a masculinidade é trabalhada nesses encontros, com palestras e trocas de experiências.
Inclusive, os homens chegam com o discurso de que foi vítima, de que foi injustiçado. Isso eles chegam nos grupos reflexivos, nos encontros, né? Nos primeiros encontros. Diz que a mulher provocou aquela violência. E a gente, a partir desse discurso, nós promovemos um lugar de fala, um lugar de escuta, de acolhimento, para a gente conseguir transformar, né, esse discurso num discurso menos tóxico. Depois do intervalo, 25 estudantes concluem primeira turma do Jovem Aprendiz. Voltamos em instantes.